Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero, antes de tudo, agradecer a todos por ter finalmente alcançado esta meta de 1000 inscritos no canal. Eu devo isso, claro, especialmente a vocês, a cada um que tem assistido e tem compartilhado aqui o conteúdo que eu trago aqui no meu canal. Isso é muito importante para mim. Mas, indo para o conteúdo do vídeo mesmo, hoje eu vou tratar sobre os resultados que a Rumo ela lançou. Nós vamos analisar um pouco aqui do que ela trouxe do balanço, do que ela trouxe de perspectivas e, no final das contas, nós vamos entender o porquê que esse resultado da Rumo é tão importante para a Cosan. Então, se você quer saber o porquê que isso acontece e qual é a efetiva relação que existe entre uma e outra, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês aqui direto para a tela, nesse dia 16 de fevereiro de 2023, a Rumo ela lançou aqui especialmente os seus destaques operacionais, financeiros e tudo mais, e nós vamos passar por cada um deles. Indo aqui para a melhora no desempenho operacional, eles colocam aqui que eles tiveram um crescimento de volume de 75 bilhões de toneladas por quilômetro útil, ou seja, um aumento aqui de 17% de ano contra ano. Isso significa basicamente o quê? A Rumo ela é uma empresa basicamente que ela faz o transporte por meio ali de ferrovias de determinados materiais que nós vamos ainda tratar um pouco, só para que a gente conheça um pouco do que a empresa está fazendo e especialmente o porquê que ela está crescendo em alguns ramos e diminuindo em outros. E aí é só você imaginar o seguinte, se você transporta isso por uma ferrovia, é muito interessante você saber quantas toneladas você está conseguindo carregar e se efetivamente você está conseguindo rentabilizar isso de uma forma ótima. O que eu quero dizer com isso? Para que você consiga transportar tantas toneladas, você precisa de muito combustível ali dentro, você precisa de máquinas boas, e para isso você tem essa métrica que é o TKU, que basicamente significa tonelada por quilômetro útil, quanto que efetivamente a empresa consegue transportar por quilômetro, e considerando a despesa que nós temos aqui do combustível para que as máquinas elas consigam efetivamente rodar, a gente tem aqui basicamente essa métrica. Então, eles tiveram aqui 75 bilhões de toneladas por quilômetro útil, um aumento de 17%, como eu comentei, de ano contra ano. Indo aqui, eles colocam que houve um aumento da capacidade e maior utilização durante os 12 meses do ano. Então, aí ele coloca aqui que isso gera um aumento no yield em algumas operações que eles têm. Então, por exemplo, na Operação Norte, eles tiveram 47% de aumento apenas aqui no quarto trimestre de 2022. Em relação ao segundo semestre de 2022, um aumento de 34%. Então, a empresa ela trouxe um destaque operacional, ou seja, do que ela fez efetivamente, de quantos carregos e transportes ela fez, ela teve um aumento muito significativo aqui. Ele coloca que há um ambiente competitivo favorável, eles estão, em relação à malha central, fazendo um aumento da área de influência, e claro, o que é o ramp-up? O ramp-up basicamente significa que depois que você faz um investimento, aquilo lá começa a trazer um lucro para você. E aí, eles colocam que houve uma aceleração desse ramp-up de 9 bilhões de toneladas por quilômetro útil, com o início da operação de açúcar e fertilizantes. Então, eles fizeram um determinado investimento, esse investimento começou a trazer um lucro para dentro da empresa, e especialmente nas operações de açúcar e fertilizantes. Aí eles colocam aqui que eles tiveram um aumento na participação de mercado, com um ganho de market share no Mato Grosso e no Porto de Santos. Então, o que é interessante a gente enxergar aqui? A Rumo, claro, ela tem pessoas aqui dentro do Brasil que fazem uma competição no transporte ferroviário. O que ela está dizendo aqui? Que ela conseguiu abocanhar uma parte desse market share, dessa fatia de mercado que existe ali de outras empresas, e ela conseguiu trazer para dentro das suas operações. Então ela ganhou ali alguns contratos. Aí ela coloca aqui que ela tem uma agenda de crescimento que ela basicamente conseguiu efetivar no ano de 2022 com uma reciclagem de capital, com uma alienação de 80% da participação dos terminais 16 e 19. Isso trouxe basicamente uma desalavancagem de 1,5 bilhões de reais. E aí eles colocam outras questões aqui, como extensão da Rumo no Mato Grosso e a constituição das FIPs. Basicamente, aqui é um fundo de investimento que eles têm para que
trazem um aumento aqui do seu plano de capacidade, o seu plano para aumentar a capacidade da própria empresa. Isso é claro, muito interessante e é importante a gente olhar essa questão do market share que eu falei que eles conseguiram ganhar. Seguindo aqui um pouco, lembra que eu comentei um pouco sobre o market share, ou seja, uma fatia que a Rumo lá conseguiu abocanhar? Então eles trazem aqui uma separação de estados. Então a gente tem Mato Grosso, Goiás, temos aqui o Paranaguá, São Francisco, claro, ali no Paraná, Santa Catarina. E aí é interessante a gente notar, e eu acho que essa é a parte mais importante, de ano contra ano. Que ano contra ano seria essa parte aqui da tabela. Então, nós saímos aqui no Mato Grosso de 43 e pulamos para 44, ganho de 1 ponto percentual. Aqui em Goiás nós perdemos um pouco, 2 pontos percentuais. Agora, aqui na parte do Paraná e Santa Catarina, nós tivemos um aumento também de 1,6%. Agora, olhando aqui para outras questões, nós temos essa Operação Norte com um ganho de 1%. O que foi pior aqui, particularmente, seria esse giro em Santos, que caiu em 10%. Claro, nós tivemos aqui a questão do consumo de diesel em tudo isso, que isso é favorável porque caiu. Então, lembra aquilo que eu comentei? É interessante você ter um consumo menor, apesar de você trazer mais toneladas ali dentro das suas máquinas. Eu, particularmente, ouvi num podcast, eu achei extremamente interessante que a Rumo, quando ela era uma outra empresa dentro da nossa bolsa de valores, ela passou por alguns problemas que foram resolvidos de uma forma que parece até estranha pra gente imaginar que isso efetivamente aconteceu. Tem uma história que eu acho muito legal a gente saber, que lá atrás a Rumo, ela não era uma empresa tão eficiente como ela é hoje. Não era uma empresa que trazia lucros como traz hoje. E aí, num determinado momento, quando a gestão ela foi alterada, quando outras pessoas foram colocadas à frente ali da empresa, eles disseram o seguinte: poxa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Por que tá havendo tanto consumo assim de diesel? E aí eles trouxeram uma pessoa de fora, de uma outra empresa lá do exterior, que fez com todos os maquinistas, com todas as pessoas ali que trabalham nessa parte de operar o próprio trem, para ensinar como aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade do trem com um consumo de diesel muito melhor. Então, ao invés de você pegar aquele mancha, aquela alavanca que tem ali e jogar só para frente, vai, porque poderia ser uma forma que as pessoas estivessem operando, talvez essa pessoa que veio lá de fora ensinou a ir um pouquinho mais devagar, depois que pegasse uma certa tração, colocasse um pouco mais de velocidade, e isso tudo fez com que o consumo de diesel da empresa caísse muito ao longo dos anos, e hoje eles trazem, claro, uma redução pequena de 6%, mas que isso no passado já representou muito mais para a empresa. Então é interessante a gente notar que, por mais que seja uma coisa aparentemente simples, mas quando a gente olha efetivamente aquilo que está sendo operacionalizado, aquilo que está sendo feito, existem coisas simples como essa, mas que fazem uma diferença muito grande nos resultados da empresa. Seguindo aqui um pouco, eles trazem um pouco dos resultados operacionais, e aqui é interessante que a gente note os segmentos daquela parte que eu comentei com vocês. Então, nós temos as toneladas por quilômetros útil, e aqui ele coloca tudo que ele basicamente anda transportando. Então, é interessante a gente notar que de um ano para o outro, então 2022 é laranja, 2021 azul, de grãos nós tivemos um aumento de 25%. De açúcar nós tivemos uma redução, fertilizantes praticamente no 0 a 0, combustíveis nós tivemos um aumento também, celulose também aumentou e o transporte de containers também aumentou. Então basicamente nós tivemos só uma redução nestes dois itens aqui, em açúcar e fertilizante. É interessante a gente notar nessa parte aqui de açúcar e também a parte de combustível, que nós tivemos uma questão muito importante nos últimos anos. Com alguns incentivos fiscais que nós tivemos, especialmente ligados à gasolina, aquelas empresas que elas basicamente ligam uma chavinha e a moagem de cana ela vira açúcar ou ela vira etanol, eles basicamente olharam qual que vai melhor rentabilizar para a minha empresa. Então, eles olharam e falaram, não, hoje vai ser o combustível, hoje vai ser aqui o álcool. Então, eles fizeram o transporte de mais álcool. E o que é interessante a gente notar nesse ponto, que existe uma correlação muito grande com a Cosan e com uma empresa que está lá dentro do seu portfólio, que é a Raízen. A Raízen é uma produtora ali de diversos produtos, entre eles o etanol de segunda geração, enfim, ele é um produtor ali de combustíveis e ele tem o posto Shell como um das suas bandeiras mais fortes. Então, se você entende que nós temos aqui uma produção de combustível
junto com a Rumo, que faz esse transporte de combustível até chegar aos postos de distribuição, entenda como a Cosan, que é a holding, que tem basicamente participação nessas duas empresas, ela tem uma sinergia muito interessante do seu patrimônio ali dentro do que ela basicamente constitui dentro dessa holding. Então é bastante interessante. Então isso pode ter justificado por que a queda no transporte de açúcar nesse período ela caiu aqui em 10%. De fertilizantes, nós tivemos uma queda de 1%, que não é muito representativo, então a gente não precisaria ficar preocupado. Agora, olhando aqui para o volume de operações, é muito interessante a gente notar que essa parte de operação norte, ela cresceu muito, ela cresceu 24%. Agora, na operação sul nós tivemos uma queda de 8%, e nos outros setores aqui de operação de container, nós tivemos também um aumento bastante robusto aqui na casa de 13%, e aí ele coloca que de ano contra ano, nós tivemos um aumento geral de 17%. Tá? Eu acho que esses são os principais destaques aqui operacionais que nós temos da Rumo, e nós temos aqui para baixo algumas outras questões relacionadas ao financeiro da empresa. E aí é interessante a gente notar que de 2021 para 2022 nós saímos de um lucro líquido de 156 milhões para 514 milhões, ou seja, a empresa ela subiu aqui um pouco mais de 3 vezes o seu lucro. Então isso é muito interessante. O seu acionista ele tem que olhar esse número de uma forma muito contente. Afinal de contas, se em um único ano nós conseguimos subir tudo isso, o quanto que isso pode significar, por exemplo, de dividendos, de valorização ou mesmo de investimentos que a empresa ela vai fazer. Então, se você tem a própria Rumo, se você tem a Cosan, se você tem alguma outra empresa que tem uma exposição, ainda que indireta, que é a Rumo, talvez seja interessante você analisar esse lucro líquido como um assunto muito importante. Agora, o que é também interessante a gente notar é que nós temos aqui despesas e custos de dívida. Aqui, olhando de um ano para o outro, nós tivemos um aumento da dívida na casa também de 71%. Agora, se olharmos aqui que nós tivemos 71% em comparação com um lucro de 3,3 vezes mais, ou seja, nós temos um valor muito maior de lucratividade do que de dívida. E nós vamos olhar aqui no próximo slide que eles fazem um cronograma de amortização de dívida. E olha só como é interessante. Hoje eles têm 8 bi 300 milhões em caixa. Se olharmos aqui para 2023, 24, 25, 26 e 27, a Rumo ela tem só hoje em caixa o suficiente para amortizar toda essa dívida aqui e ainda sobraria bastante, que deve ser paga só lá para 2028. Mas o que você deve considerar aqui que eu acho bastante importante? Que esse dinheiro, ele não é estático. O que eu quero dizer com isso? Esse dinheiro eles podem fazer investimentos que para médio e longo prazo possam trazer para dentro da empresa uma valorização e um lucro muito interessantes. Ou seja, a Rumo ela pode hoje, numa posição confortável de caixa que ela tem, decidir o que ela faz. Será que eu deixo esse dinheiro só na Selic, deixo ele rendendo e vou pagando ali ano a ano essa dívida, até que eu chegue num determinado momento que eu precise talvez ver se minhas operações elas são suficientes para pagar aquilo que deve ser pago acima de 2028, que nós temos aqui 11, quase 12 bilhões aqui de dívida. Mas claro, aqui está 2028 para frente, então existem dívidas que vão vencer lá em 2030, 35, existe um prazo bem elástico ainda. E além de tudo, acho que essa é uma parte que você deve ficar bastante tranquilo. Nesse período, a Rumo ela vai continuar operando e ela vai continuar lucrando. Então essa posição de caixa que ela tem, que é bastante robusto hoje, vai aumentar muito mais. Então ela está numa perspectiva de dívida, uma forma extremamente desalavancada e bastante saudável. Eu acho muito interessante esse slide aqui para que a gente tenha uma noção de que ela tem muito caixa, uma dívida de curto prazo bastante pequena e uma perspectiva de aumento da sua lucratividade, como nós já mostramos, também bastante legal. Agora, indo aqui para o último slide, eu acho interessante a gente notar o guidance, ou seja, aquilo que ela tem como perspectiva para o ano de 2023. Então, ela coloca aqui as principais premissas que ela tem. Uma delas é relacionada à macroeconomia, baseada em dados de reconhecimento, de consultoria. Eles têm a questão do EBITDA ajustado, que exclui alguns efeitos. Claro, ele traz bastante coisas aqui que ele pretende fazer e que ele pretende trazer para o ano de 2023. Agora, o que eu acho mais interessante, vou até mudar a cor aqui para que a gente consiga analisar o que eles pretendem fazer. Aqui nós temos o volume em bilhões de toneladas por quilômetro útil e aqui eles têm como guidance para 2023 de 80 a 83 bilhões de volume. O EBITDA, ou seja, os ganhos antes de impostos, depreciações, juros, amortizações, está aqui na casa de 5 a
5,4 a 5,8 bilhões. E o que eu acho mais importante, que é o CAPEX, mais uma vez, traduzindo isso aqui, CAPEX significa investimento. E eles pretendem fazer um investimento na ordem de 3,6 a 4 bilhões de reais. É, claro, um investimento muito grande que a Rumo pretende fazer, mas considerando aquela posição de caixa que ela tem, eu acho que isso é extremamente saudável e necessário para a empresa, para que ela continue trazendo uma evolução no seu lucro e no seu patrimônio geral. Aqui eles trazem uma questão de EBITDA ajustado, um baseline de 2022 e aquilo que eles pretendem para 2023. Então, olhando o EBITDA de 2022 para aquilo que eles pretendem alcançar em 2023, mais ou menos, daria um aumento de 30% do seu EBITDA. Então, é um valor bastante interessante, mas que eu particularmente acho que a Rumo tem condições de efetivar. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha compreendido um pouco do balanço, um pouco das operações aqui da Rumo e que isso, claro, influencia dentro da Cosan, porque nós temos toda uma questão relacionada à operação de combustível e açúcares ligada ali à Raízen, e nós temos a parte de transporte que acaba consequentemente sendo exercida exclusivamente pela Rumo dentro das empresas que nós temos ali dentro da Cosan. E a Cosan, como holding de tudo isso, ela é a mais beneficiada de tudo. Afinal de contas, ela, quando uma empresa consegue ir bem, recebe vários dividendos e consegue uma valorização das suas ações, consegue um aumento ali do patrimônio das ações, e isso é muito interessante para o acionista, para o pequeno acionista, quando consegue enxergar que a empresa, que tem uma estrutura financeira muito grande, ela consegue sim trazer um resultado interessante para o seu acionista. E claro, mais uma vez, eu acho que essa é a parte que a gente pode finalizar e trazer mais uma vez para dentro da Cosan, é que nós temos uma operação para compra de uma parcela da Vale que pode chegar até 6,5%. E se você enxergar que a Rumo, ela pretende aumentar as toneladas que ela vai conseguir transportar, isso está muito ligado com uma questão de transporte de minério de ferro. Então, se você enxergar que a sinergia que será estabelecida entre Vale, Rumo e, consequentemente, Cosan, eu acho que vai ser uma parceria muito interessante, que vai trazer uma sinergia, vai trazer um lucro operacional, vai trazer um lucro aqui para dentro de todas as empresas, que a gente deve ficar de olho. Afinal de contas, se quisermos participar de tudo isso, talvez tenhamos que colocar um pouquinho do pé ali em algumas dessas ações, fazer algumas compras, mas claro, isso não é uma recomendação de compra, é apenas uma forma que eu enxergo se você tem a perspectiva de essas empresas trazerem a lucratividade que elas querem efetivamente trazer. Então, espero que tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!